Bom dia, Bom dia, prefeito. Luiz. Bom dia. Bom dia, prefeito. Que prazer em vê-lo. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Prazer é meu. Estamos aqui na. Eu estava tendo dificuldade aqui de acionar, mas agora já deu certo. A todos que nos acompanham, né, o prefeito de São Carlos, né, que aliás é a terra da nossa primeira dama aqui, né, e a gente tem um carinho muito especial pela cidade de São Carlos, tá hoje encarregado de supervisionar a dimensão e inovação dentro do Fórum Nacional dos Prefeitos, né. Então a gente combinou, né, de convidá-lo aqui para fazer uma pequena abertura aqui. Então várias das cidades aí do Fórum Novas Cidades, e nós estamos falando sobre dois temas essenciais, que é a questão das parcerias público-privadas e da questão da LGPD, né, para que a gente possa trazer cada vez mais as cidades para o mesmo patamar de conhecimento e possa utilizar as melhores práticas dentro das cidades que a gente quer, as mais inovadoras, né? Então, prazer aqui tê-lo aqui, prefeito. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado. Um abraço a todos, um ótimo dia e bom trabalho para todos nós, né? Quer nos deixar alguma mensagem, assim, ou seja, o que que os prefeitos querem do seu secretário de inovação? Tá ótimo. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade aqui. Recentemente eu tive o privilégio de ser eleito vice-prefeito de inovação pela Frente Nacional dos Prefeitos. São Carlos é uma cidade que trabalha muito com essa área de inovação. Nós temos duas universidades públicas, a USP e a UFSCar, dentro da cidade, em que a gente vive e respira inovação, tecnologia, ciência. Só que, ao mesmo tempo, há uma distância muito grande entre a academia e a entrega disso para a população da cidade mesmo. Então, o que a gente percebe, o que eu tenho tentado fazer e realizar aqui nesse pouco tempo de mandato, mas é a integração com as universidades para que aquilo que a gente faça, aquilo que eles produzam que eles produzem dentro da universidade, que tenha realmente efeito prático para a comunidade. Hoje, um exemplo, né? Existe uma empresa aqui em São Carlos que saiu de uma incubadora dentro da USP e ela fabrica uma lente que ela vende para a NASA. Um negócio maravilhoso, caríssimo, é, tecnológico, tudo que a gente imaginar. Só que o que isso afeta a população de São Carlos? O que isso afeta a população até do Brasil, vamos dizer assim, né? E a gente tem buscado com pequenas coisas, quando a gente fala de inovação, no meu entendimento, eu não falo só de tecnologia, não falo de ciência só, mas a gente tem buscado com pequenas coisas e pequenos atos e gestos, inovar mesmo para que o atendimento da saúde seja melhor, com alguns produtos na área de combate e prevenção ao câncer até, e nós temos no Instituto de Física aqui com laser, aqui na universidade. Então, a gente tá fazendo a integração e participar desse momento, desse fórum aqui, é muito importante e colocar a cidade de São Carlos à disposição para todos vocês. O que a gente precisa, enquanto prefeito, é que a entrega para a população seja cada vez melhor, que é o que a gente sente das pessoas que são que têm um nível superior, pós-graduação, que aqui na cidade de São Carlos é uma das cidades que mais tem, proporcionalmente, é a que mais tem doutor por habitante, mas para isso nada vale se a gente não vai aonde que tem a população vulnerável e consiga atender de maneira igualitária, com todo carinho, com todo respeito, e que eles sintam o fruto disso. Então, muito obrigado pela fala aqui, Luiz, agradeço. Um abraço para a nossa querida primeira-dama. Amanhã estarei aí, pessoalmente, estou indo para Brasília agora. Daqui a pouco vou pegar tô pegando voo, mas a muito alegre e vai ser muito bom revê-los. Para o GovTech, né, esse grande congresso que nós vamos ter aqui, né, espero que a gente possa lhe receber ali,
né? Aliás, todos os colegas estão convidados, né? A ideia de um pouco do fórum presencial era para que vocês pudessem ter vindo e já ficar para o GovTech, né? Que é um encontro que a gente traz justamente as startups que estão direcionando seus esforços para ajudar governos. Muito obrigado, né, prefeito Antônio Neto, né, nosso vice-presidente de inovação aí da FNP. Né, e fica a sua mensagem aqui. Nós vamos provavelmente fazer um outro encontro só para falar sobre inovação social e inclusiva, impacto, que é uma das coisas que a gente tem que trazer cada vez mais para nossas cidades. Obrigado, prefeito. Boa viagem. Imagina, eu que agradeço. Mário, temos mais alguma fala inicial? É, obrigado, prefeito Neto, né? Seja bem-vindo a Brasília, mas também mais ainda bem-vindo a Porto Alegre, que você vai receber muito bem acolhido pelos gaúchos. Vai pegar o frio, né, Luiz, que está aí chegando, mas acredito que será muito bem recebido pela É essa uma turma boa desculpa para um maravilhosa. copo de vinho no final da tarde, assim, né? Não sei. Eu ia deixar isso para depois, né? Mas tudo bem. Obrigado. Temos aqui para fazer também a abertura, né, a diretora da região Regional Sul, a Tônia Mansani, de Ponta Grossa, também para fazer uma fala inicial para a gente. Obrigado, Tony. É um prazer enorme passar, né, o manto aí da direção da região sul para suas mãos aí, Bom então, em mãos mais que competentes. dia, remotamente, sinto-se todos abraçados, né? A gente gosta, falava com o Luiz Carlos nos bastidores, que a gente gosta de estar junto, né, Mário? Faz parte. Ao nosso prefeito Antônio Donato, muito obrigado por ter feito a abertura. É importante o apoio dos prefeitos. Falo, o secretário, ele é um meio de, né? Mas o prefeito é que tem o bastão, né, Luiz Carlos? A gente só está fazendo a interlocução. E é muito bom quando a gente tem prefeitos, assim como é a minha prefeita aqui, a prefeita Elizabeth, que apoia e entende que a inovação é o meio de fazer com que o desenvolvimento aconteça, né? Nós temos uma crescente de cidades, o Sul é uma referência, todos os municípios, é um orgulho representar os municípios dos estados, né, dos 3 estados do Sul, que tem uma pujança quando se trata de inovação. Mas eu gostei muito da fala do prefeito, quando ele fala da inovação inclusiva, né, Luiz Carlos, que é uma luta nossa, por cidades, sim, tecnológicas e que estejam à frente, mas principalmente que essa inovação que a gente é tão cobrado enquanto poder público, ela acontece dentro da academia. E é um trabalho nosso do fórum movimentar esse ecossistema que faz, prefeito, essa ligação entre a academia, o mercado, a função do governo, para fazer com que, de fato, a inovação chegue às pessoas. Né? Uma cidade inteligente, né, Luiz Carlos, a nossa luta é aquela que faz sentido para a população. Ela não precisa ser high-tech, tecnológica, mas ela precisa que, de fato, as pessoas tenham acesso e que faça sentido para elas. Essa é a nossa luta por cidades inteligentes. E o fórum, ele tem um papel extremamente importante quando ele faz com que nós, secretários, possamos trocar essas experiências, né? O que deu certo lá em Porto Alegre, em São Carlos, a gente traga, aprenda no processo. Sabe aquele que aprende nos processos, né? E não fica reinventando a roda. A roda já existe, a gente só tem que pegar e fazer com que ela faça sentido para o nosso município. Então, se você que está aí ouvindo e ainda não participa do fórum, venha participar, faça parte. Ontem ainda publiquei, faça parte, que a gente só aprende, é um crescimento e a gente vai aprendendo junto e é muito mais prazeroso do que quebrar a cabeça sozinho, né, Luiz Carlos? Então, meu muito obrigado, que seja uma manhã maravilhosa, parabéns, Luiz Carlos, né, e o Mário aí que fizeram toda a montagem do evento e que seja uma manhã de ainda mais aprendizagem. Abraço, pessoal. Obrigado, Tony. Mário? Com você, Luiz. Aí agora temos Então vamos grandes. começar, né? Sim. Obrigado, Mário, pela organização, junto com a Fernanda aqui, minha chefe de gabinete, né? Foram os que trabalharam para que a gente conseguisse fazer essa reunião aí de pessoas importantes ali que vão nos ajudar a entender um pouco algumas ações, como eu disse, né? Que são essenciais para as cidades ali dentro do seu catálogo de missões a cumprir. E a gente inicia então isso, né, com um convidado especial que faz parte do nosso fórum, né, de LGPD aqui do Fórum em Novas Cidades, da FNP, e que eles fizeram um trabalho muito incrível, né, com algumas publicações e realmente pautando ali o que é esse cuidado que a gente tem aí nesse momento que a gente cada vez mais quer
compartilhar dados, que está numa economia digital, mas que a gente tem que ter essa responsabilidade com os dados que estão sob o resguardo do poder público. Então a gente tem aqui, né, o Newton Campos, né? A gente tem muito orgulho de ele ser talvez o primeiro DPO contratado oficialmente por uma prefeitura no Brasil, né? E ele tem feito um trabalho muito importante aqui de nos achar o ponto correto ali da interface, né, que nós temos entre fazer o novo e ao mesmo tempo fazer isso com segurança e respeito aos dados das pessoas. Seja muito bem-vindo, Newton, a palavra é sua. Bom dia, colegas. Bom dia, Luiz, claro, que é o responsável, que é o que nos recebe, que faz acontecer a inovação aqui em Porto Alegre. Bom dia, Mário. Bom dia, prefeito Antônio Donato, que também fez ainda embora breve, fez uma abertura excelente do nosso evento. Bom dia, Grégora. Bom dia, Cláudio Fernanda, que faz acontecer realmente, que gera faz a produção de um evento como esse, né? Novamente saudando o secretário Luiz, que, claro, né, respira inovação, transpira inovação e inspira inovação aqui em Porto Alegre, aqui para nós. Eu sou Newton Moraes, DPO de Porto Alegre, tenho essa honra de ocupar pela primeira vez, o cargo foi criado há muito pouco tempo, com dedicação integral. Isso é muito importante, e aí faz com que eu me dedique 100% do meu tempo para ser o DPO de Porto Alegre, cuidar das coisas da LGPD aqui nessa cidade de 1.400.000 habitantes, com todas as vicissitudes de uma cidade de 251 anos, que funciona há 251 anos funcionou 251 anos sem Lei Geral de Proteção de Dados e trata dados por dados pessoais sensíveis há mais de 250 anos. Mas agora tem que fazer isso sim inserida no cenário internacional, no cenário brasileiro, com atenção à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa é a minha missão, de liderar esse projeto, sempre com muito diálogo com todas as secretarias e órgãos. Eu tenho, em um pouco mais de um ano, são 334 orientações, e com 334 orientações para todas as secretarias, saúde, educação, fazenda, inclusive gabinete do prefeito, que, quando é pertinente, houve um DPO no sentido de saber, de ter uma orientação se sanciona a verba ou silencia em relação a algum projeto de lei. Eu vou iniciar, então, feitos os agradecimentos a todos os presentes. A apresentação também vai ficar, a reunião é gravada, essa apresentação também fica à disposição. Nós vamos compartilhar a tela, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados, inteligência artificial e nas questões de inovação. Desculpe. Inovação, como eu gosto de dizer, entrando na seara, né, dos colegas mais especialistas nesse tema, inovação na iniciativa privada é uma grande ideia que gera nota fiscal, e na gestão pública inovar é uma grande ideia que gera uma melhor entrega, gera uma entrega mais eficiente, porque nós temos também, né, nos princípios constitucionais da lei da publicidade, da moralidade, da legalidade, nós necessariamente temos que ser eficientes. Eficientes é fazer com que nossos recursos, cada vez mais limitados, gerem entregas mais qualificadas. Então, sou Nilton Moraes, DPO de Porto Alegre, e vamos conversar um pouquinho sobre inovação, sobre Lei Geral de Proteção de Dados e inteligência artificial também. Pode ir passando. Nós temos, assim, 3 temas que eu vou conversar com os colegas. A LGPD é um problema ou é uma solução? A LGPD, ela é um duelo ou ela é um diálogo com a Lei de Acesso à Informação para a LAI? E também nós vamos ver algum tema sobre IA, né, inteligência artificial. Ela também é um problema ou é uma solução? Nós vamos ter que tentar dialogar sobre esses 3 temas. Né? Por favor, pode passar para a primeira questão. Lei Geral de Proteção de Dados é um problema ou solução? Eu gosto de fazer essa brincadeira, obviamente que isso é uma fake news, isso não é verdade. Mas, como eu gosto de dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma leizinha ordinária. Né? Então, veio por Newton, né, do Fórum Nacional de Proteção de Dados dos Municípios, como é que vem dizer que a LGPD é uma leizinha assim? Ela é uma lei ordinária,
E como lei ordinária, ela poderia ser, assim como a LAI, elas duas podem ser revogadas, se for o caso, com um projeto de lei com dois artigos. E com 2 artigos muito simples, revogam suas disposições, ficam revogadas as leis 13.709 e 12.527. E pronto. Não, se fosse essa solução, gostaria que um deputado ou um senador ou o presidente da República propusesse um PL nesse sentido e não teríamos mais os problemas todos que a gente parece que tem, mas na realidade não são facilitadores, são caminhos para as entregas que nós temos que fazer para a sociedade, tanto pela Lei de Acesso à Informação, quanto pela Lei Geral de Proteção de Dados. Até porque, mesmo que nós tivéssemos isso acontecendo, e obviamente não aconteceria, mas se ocorresse, pode passar para a próxima, nós temos uma solução desse problema, que é o artigo 579 da Constituição, no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mário, que coordena nosso fórum, todos os colegas tão especializados, já que nós já temos gente tão boa e capacitada em LGPD e proteção de dados e privacidade. Se nós não tivéssemos um dia para a noite, não tivéssemos mais a Lei Geral de Proteção de Dados, nós teríamos para todo sempre, porque nós temos, né, os colegas do direito, mas afeta também as questões de direito constitucional, sou professor também de direito constitucional e direito administrativo. Nós temos uma cláusula de proibição de retrocesso, então, a partir do momento que nós temos um direito fundamental à proteção de dados assegurado na Constituição Federal, na forma da lei, qual lei? A lei que existir, seja o Código Civil, seja o Código Penal, seja a Lei de Acesso à Informação, seja a Lei da Ação Civil Pública, seja o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sejam as nossas leis municipais, na forma da lei. Então, como é na forma da lei, que bom que nós temos lá, né? Nós temos a Lei de Proteção de Dados, a LAI na gestão pública, como critérios, como fatos normativos importantes para poder tratar de inovação e também de inteligência artificial, porque são temas que são absolutamente ligados um ao outro. Lei Geral de Proteção de Dados e LAI é um duelo ou é um diálogo? A gente pode entender que é um problema, a gente deve entender que é uma solução. Porque a partir do momento que dialogam essas duas normas, elas fecham um sistema que diz como nós temos que lidar com a transparência, que é um princípio da gestão pública, não tem como ter a gestão pública sem publicidade, sem transparência, e de outra forma também, no que diz a respeito a dados pessoais, aquelas informações que nós sabemos que identificam ou tornam identificável uma pessoa natural, nós temos que fazer esse diálogo permanente, que é o que nós fazemos no nosso dia a dia, e saber quando abre, ou em alguns casos, algumas informações não devem ser prestadas, elas não devem ultrapassar os limites sob pena de violação a direito dos titulares. Então, a próxima, por favor, da mesma forma, então, que 2 notas musicais discordantes tocadas ao mesmo tempo colocam em movimento uma composição musical, essa dissonância aparente entre Lei Geral de Proteção de Dados e Lei de Acesso à Informação, elas devem configurar e configuram no nosso dia a dia uma harmonia perfeita. Essa frase é do Harari, né, obviamente não é minha, né? E a gente pensa que a vida, e aí a gente pode trazer um outro compositor gaúcho, de Lisboa, que ele fala sobre as dissonâncias, né? Quem gosta de música e sabe que uma música, às vezes, extremamente dissonante, ela é, às vezes, mais bacana, mais complexa e mais interessante de ouvir do que uma música mais básica, que ela seja apenas sonante. É nas diferenças que nós crescemos e que nós aprendemos, e a LAI e a LGPD nos ensinam isso todo dia. E a inteligência artificial é um problema ou é uma solução? Primeiro que ela é uma onda que não pode ser parada, não vai ser parada, e não adianta que nós queiramos pará-la. É impossível. Então, como nós também, aquela frase eu gosto de citar, quando a gente não pode parar a onda, mas nós temos e podemos aprender a surfar essa onda. Se a onda, a mesma onda que derruba, é uma onda que torna alguém campeão mundial de surf e gera ou tragédia ou gera até riqueza para algumas pessoas. Então, o que a gente... Eu gosto de trazer sempre essa imagem com o dado, eu acho que os senhores conhecem todos, o Dado Schneider é um grande amigo, pensador, ele diz o seguinte, diz essa frase:
ele fala sobre as gerações, ele fala sobre como nós temos que conviver, né? X, Z, Y, millennials e tal, baby boomers. E ele diz o seguinte, diz uma coisa muito séria, muito simples parece, mas a gente vai ter que se entender. E a gente vai ter que se entender tanto na Lei Geral de Proteção de Dados, tanto na proteção de dados, tanto na LGPD, tanto na Lei de Acesso à Informação, porque nós vamos ter que nos entender, porque se nós não nos entendermos, no nosso caso da gestão pública, quem sai perdendo é a população. Porque na população nós conseguimos, com a inovação que é a inteligência artificial, gerar melhores entregas. Então, nós temos que utilizar inteligência artificial. Agora, como nós vamos nos entender e como nós vamos gerar e utilizar e qualificar essas nossas entregas, é o que a gente vai tentar trazer para os colegas. Obviamente, a gente não traz soluções mágicas e respostas, a gente traz mais são questionamentos, são mais perguntas, porque a partir do momento nós vamos, além de termos que nos atender, nós estamos todos aprendendo e compreendendo e tentando entender esse fenômeno da inteligência artificial que segue e que cresce exponencialmente. Então, eu proponho, eu já fiz isso em alguns outros eventos, que a Lei Geral de Proteção de Dados e também a LAI sejam os critérios éticos normativos para o uso da IA também na administração pública e também na gestão privada. Aqui eu não consigo ver tanta diferença entre o público e o privado a partir do momento que a inteligência artificial são as mesmas ferramentas que vão ser utilizadas, seja para entrega pública, seja para entrega pela empresa privada. Então, é um reforço, né, uma forma de prestigiar ainda mais tanto a transparência quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, as normas de privacidade, porque a partir do momento que eu falo transparência, eu posso falar tanto da transparência pública, como nós estamos vinculados, mas também eu tenho que reconhecer que a transparência também é um dos fundamentos que temos na Lei Geral de Proteção de Dados. E se a gente utilizar como critérios éticos normativos, então, para a utilização da IA, seja na gestão pública ou na gestão privada, nós teremos uma segurança bem maior para a utilização dessas ferramentas que vão facilitar a inovação e vão especialmente qualificar as entregas que nós temos que fazer, seja o nosso cliente na iniciativa privada, seja os nossos cidadãos, a nossa população na administração pública. Tanto que, como eu falei lá no início, não é um duelo entre a transparência e a LGPD, aqui nós temos um diálogo cada vez mais, até porque a LAI ela também reforça a necessidade da transparência no uso de IA pela gestão pública. Não dá para a gente usar a inteligência artificial sem termos a transparência que é baseada também aqui na Lei de Acesso à Informação, porque basta que um cidadão indague, questione o poder público, seja de qualquer área que for, qualquer estágio que for, qualquer nível que for. Estado do Rio Grande do Sul, vocês utilizam inteligência artificial? Qual é a inteligência artificial? Quais são os parâmetros? Inteligência artificial implica necessariamente transferência internacional de dados. Como vocês protegem os meus dados pessoais? Como vocês utilizam os dados pessoais quando utilizam uma ferramenta de IA? E aí isso pode entrar, vai certamente ser objeto de questionamento via Lei de Acesso à Informação. Então, vai caber a nós, vai caber ao gestor, também público nesse caso, informar como utiliza a IA para a gestão pública. Porque nós teremos, sim, um exercício regular de direito pelo titular de dados pessoais e saber como os seus dados são tratados no âmbito municipal, especialmente na utilização de uma ferramenta de IA. Por favor. Mas, até por isso, então, nós vamos fazer qual seria uma das soluções? Proibir a utilização de IA. Não dizer, Newton, tu não utilizas mais IA no teu desempenho das tuas atividades. Fernanda, tu também não. Luiz, tu também não. Mário, na FNP, cheio de chat GPT para ti. O Simar também não vai mais usar. Está proibida a utilização. Obviamente que não, porque mesmo que a gente fosse proibido, nós sabemos que nós utilizaríamos, porque a gente sabe que a IA qualifica, aprimora e permite que nós tenhamos muito mais entregas a partir do momento que ela seja bem utilizada. Então, a solução não é e não vai ser, até porque seria inócua,
proibir. A solução é regular. A gente, como sabe que não existem direitos absolutos, também não temos como deixar, assim, entendo que a utilização de ferramentas de inteligência artificial, especialmente na administração pública, porquanto a administração pública tem que prestar contas, tem que ter essa auditabilidade, tem que ter essa accountability, também quando utiliza inteligência artificial. Então, não já se percebem iniciativas de regulação da IA do mundo afora, do Brasil também. Então, até porque não existe essa possibilidade de passarmos ao largo disso, porque aqui nós temos, né, trazendo aqui as questões como nós sabemos em direito administrativo, nós temos que ter a publicidade, nós temos que ter transparência, nós temos que ter a legalidade. Como é que nós vamos utilizar uma ferramenta desse porte, desse padrão, sem termos uma lei, sem termos uma norma que nos dê esse suporte, né? Basta que um cidadão pergunte e nós vamos estar em situação não muito confortável a partir do momento de dizer a gente usa a inteligência que cada um optar, né? Alguém é uma inteligência baseada em uma ferramenta chinesa, outra é americana, então o Newton pode implicar transferência internacional de dados e mandar o dado pessoal de alguém lá para a China ou para os Estados Unidos, e aí nós vamos ter que dar essa satisfação para a iniciativa privada para o nosso cliente, para o nosso consumidor, né, de gestão pública para o nosso cidadão. O AI Act na Europa é uma base sensacional, a gente sabe que a duras penas, mas temos uma norma muito interessante, muito inteligente, né, do direito europeu, que certamente inspira o PL que está em curso no Brasil e inspira todas as tentativas de regulação de IA. Existe o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, aqui estão os links que podem ser acessados. Existe, por exemplo, uma cartilha de IA generativa no serviço público. A gente sabe que cartilhas não têm efeito normativo, então, mas já é alguma coisa, já é alguma iniciativa. Essas são, então, no âmbito internacional e no âmbito federal brasileiro. Nós temos a minuta do PL aqui em Porto Alegre. Nós estamos estudando sobre isso. A gente elaborou em novembro de 24. Isso caminha, porque temos a responsabilidade de, se for o caso, enviar uma proposta que regulamente há na gestão pública municipal com responsabilidade e com qualidade e permitindo a inovação, ensejando a inovação. A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, a PGM, já tem uma instrução normativa 03 de 25, que trata da IA. Nós conhecemos todos a resolução 615 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Então, são diversos órgãos, em diversos níveis. Há outras iniciativas também, não quis fazer uma pesquisa todas para não cansar os colegas, mas sim, né, nós vemos que a normatização, a regulação é o caminho que não se deve afastar a gestão pública, até porque precisamos dessa segurança, tanto como servidores, como gestores, de saber que mar nós estamos navegando. Por favor. E quais seriam os tópicos importantes de uma lei, de uma norma, de uma regra que trate de IA? Né? A gente tem que ter muito cuidado para que não seja uma norma que engesse, que complique, que deixe de lado a inovação. Pelo contrário, ela deve incentivar, ela deve permitir, deve ser uma forma que capte recursos humanos, recursos econômicos para incentivar a pesquisa. Afinal de contas, nós vamos utilizar, temos que utilizar e que sejam das melhores formas possíveis. Então, uma norma que trate de IA, ela deve fixar o seu objeto, né, garantindo já desde o começo transparência, segurança e respeito a direitos fundamentais, como, por exemplo, a proteção de dados pessoais. É interessante que a norma contenha algumas definições, alguns conceitos, né, por exemplo, como sistemas com autonomia para influenciar decisões, o reconhecimento de que existem utilizações de alto risco e, por isso, com impacto em direitos fundamentais, e aí talvez sejam necessários relatórios de impacto em relação
aos dados pessoais, que preveja formas de governança algorítmica para que se evitem práticas discriminatórias e se incentivem práticas de transparência e controle, uma atenção aos vieses algorítmicos para que se evitem essas distorções que possam causar discriminação, especialmente quando se trata, e vamos tratar, claro, né, da utilização de IA em dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, dados pessoais da saúde. Lembro aos colegas que, no âmbito europeu, além do GDPR, nós temos desde 25 de março de 2025 o European Health Data Space, EHDS, ou EEDS, que é um regulamento do nível normativo, então, do GDPR, o RGPD, que trata dos dados pessoais, mas que trata dos dados pessoais em meio eletrônico no espaço europeu. E lá nós temos algumas evoluções muito significativas, por exemplo, em relação à portabilidade, em relação à interoperabilidade, que é o caso, como eu comentava antes aqui com os colegas, o regulamento europeu é de março de 25, Porto Alegre tem, desde novembro de 24, uma lei que incentiva a interoperabilidade dos dados da saúde. Então, essa é mais uma característica, né, de grupos como o nosso, de Porto Alegre, São Carlos, e todas essas cidades que têm a inovação, que prestam atenção em inteligência artificial, em proteção de dados, em transparência, no sentido de que, por exemplo, Porto Alegre, temos então a lei de interoperabilidade dos dados da saúde que precede a própria regulação europeia no espaço europeu de dados de saúde, que pode ser objeto de uma próxima conversa com a gente. Uma norma de IA também, ela deve indicar quais são os seus fundamentos, trazer princípios, né, respeito, sempre deixar muito claro respeito aos direitos fundamentais e valores democráticos. A supervisão humana e mitigação de riscos, sempre não se pode afastar uma possibilidade de revisão humana. Eu vi ontem a notícia, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que reconhece que o Poder Judiciário vai utilizar, inclusive, inteligência artificial para a elaboração de decisões, mas resguardando a possibilidade de recurso, a possibilidade de revisão humana. Não há possibilidade de que se tenha, nem no âmbito da LGPD, nem no âmbito da própria tutela de direitos fundamentais. E aqui é interessante que daria para utilizar todos esses critérios, e eu recomendo que se usem todos esses critérios, até para aqueles dados que não sejam dados pessoais, no sentido de identificar ou tornar identificável só as pessoas naturais. São critérios que devem ser utilizados para a implantação e para a utilização a inteligência artificial, também para outros dados, por exemplo, de pessoas jurídicas, para proteger direitos e bens imateriais, como direitos autorais, propriedade material, marcas e tal, que também devem ser protegidos e não podem ser expostas pelo simples fato de uma utilização inadvertida ou desregrada, desregulamentada da IA. Nós temos aqui um foco em LGPD em dados pessoais, no estrito sentido da LGPD, mas são critérios que devem ser utilizados também quando o assunto forem dados não pessoais, ou seja, não cobertos pela LGPD, mas que pertençam a pessoas jurídicas, porque, afinal de contas, segredos de negócio também valem muito. Imaginem que uma utilização de IA de uma forma incorreta pode gerar um dever de indenizar o poder público, porque uma violação de um segredo de negócio, por exemplo, né? Então, proteção de dados sempre, curadoria de fontes, segurança da informação e, importantíssimo, capacitação contínua e transparência pública. Tem que investir cada vez mais, temos que investir em capacitação do servidor, em capacitação do pessoal interno, de quem lida com isso, e, como nós vamos ver na próxima, por favor, a gente tem que investir muito no letramento das pessoas, da cidadania. Pilares éticos, então, e operacionais, como transparência, explicabilidade essencial. Não existe possibilidade da gestão pública utilizar qualquer ferramenta, muito menos de IA, sem que possa explicar e dizer como é que está usando, por que está usando e como está usando e como funciona. Tem que ser confiável,
Tem que haver a equidade, mais uma vez, não discriminação, tem que preservar a privacidade, a accountability, né, a prestação de contas e governança contínua e participação social o máximo possível com a mitigação de riscos. É muito sério utilizar a inteligência artificial e vai ser cada vez mais sério, então temos que compartilhar também algumas dessas decisões, e isso é importante que esteja na norma que eventualmente regular esse tema nas nossas gestões. Próximo, por favor. Claro que a prioridade deve ser para IAs responsivas, num ambiente mais controlado, mas nós sabemos que também a generativa não pode ser freada. É aquilo que eu estou dizendo desde o início, tem que ser regulado, tem que ter critérios, temos que ter parâmetros, e aí sim utilizar essas ferramentas como elas devem ser usadas, dados especialmente os sensíveis, mas os pessoais, e também dados outros que não sejam pessoais, sempre que possível anonimizados, porque essa exposição ela pode realmente causar danos, e aí o dever de indenizar é bastante severo, seja a gestão pública, seja a iniciativa privada que utilizar a IA. Importante também que a norma traga diretrizes específicas reiterando a transparência sobre o conteúdo gerado por IA, que se combatam vieses que violem eventualmente direitos fundamentais, revisão humana, então sempre em decisões críticas, especialmente, né, algum sistema de relatórios periódicos para a gente ter essa accountability, para a gente ter essa possibilidade de auditoria externa, para poder prestar as informações, porque eu volto a dizer, daqui a pouco vamos começar a receber, via Lei de Acesso à Informação, solicitações a respeito da utilização da IA nas nossas gestões, né? Mecanismos, então, de compensação, impacto algoritmo e sempre capacitação. Algumas medidas, eu recomendo, eu não sou daqueles juristas sancionadores que adoram prever penas e tal, mas é interessante que se tenha algumas referências às sanções, ou pelo menos menções a outras sanções previstas em outras normas, como outros estatutos dos servidores, para que se tenha também, quando fornecedores nossos de serviços, de bens e serviços, também utilizem IA, e também saibam que podem e que serão responsabilizados caso haja uma desconformidade nessa utilização dessa ferramenta. Por favor. É muito interessante, muito importante e necessário que haja previsões de incentivo à pesquisa. O poder público, ele embora com orçamentos reduzidos sempre, mas ele é um indutor, e aqui nós estamos num exemplo muito grande disso. O poder público deve ser, e ele é um grande indutor de investimentos, ele tem a capacidade de gerir e incentivar a congregação pública e privada para a elaboração de iniciativas, para desenvolvimento de técnicas e também na área da inteligência artificial como uma forma de incentivar centros de pesquisas e organizações civis, como aqui no Tecnopool, que nós somos tão bem recebidos, nessa demonstração de que o público e o privado podem sim e devem se encaminhar juntos na busca de melhores soluções, tanto para a iniciativa privada quanto para a gestão pública. Letramento digital, essa é uma parte que não pode faltar também em qualquer norma que regule inteligência artificial, seja qualquer um dos âmbitos, federal, estadual, municipal, porque nós vimos que a China, vejam, a China que já tem um sistema de ensino bastante desenvolvido, já faz parte do currículo escolar de inteligência artificial. E aqui na questão do setor público é extremamente relevante, porque a IA vai ser, caso ela não haja essa democratização, esse letramento digital, um acelerador da distância da segregação entre as classes sociais. As pessoas mais abastadas, as pessoas com mais recursos, com acesso a uma educação de melhor qualidade, as crianças já têm acesso à utilização, essa familiaridade, já são nativos digitais e inteligência artificial, enquanto que se nós não prestarmos atenção e não buscarmos, não incentivarmos, não efetivarmos esse letramento digital nas escolas, no sistema de ensino público,
haverá ainda maior distanciamento entre as pessoas, porque aquelas pessoas que já têm acesso a uma educação mais consistente terão acesso ainda mais facilitado, ainda mais rápido ao conhecimento, enquanto que aquelas pessoas que já têm uma situação econômica, uma situação social desfavorável, mais vulnerável, vão ficar ainda mais atrás, porque enquanto com dificuldades da própria alfabetização, imagine quem já tiver sido alfabetizado no âmbito de IA. Então, é essencial que, se eu tivesse que dizer, talvez o tema mais importante é o letramento digital e a inserção de inteligência artificial, de disciplinas, né, como a cidadania digital nas escolas, dentro dos limites, claro, dos currículos, mas eu não consigo imaginar uma escola sem que tenha alguma carga horária destinada à inteligência artificial, à tecnologia, porque realmente, eu reitero, vai ser um acelerador ou de diminuição dessa distância social ou de aumento dessa desigualdade que é tão deletéria para a sociedade, por exemplo, brasileira. Aqui é um quadro, resumo, que essa apresentação vai ficar com os senhores, pode passar, é um resuminho de um projeto. Faço aqui, como é gratuito, esse livro é um e-book, tem esse QR Code que vocês podem baixar, e aqui tem um artigo meu que eu falo sobre a responsabilidade, sobre erros da IA, e como é que isso pode acarretar a responsabilização das empresas, a responsabilização nossa, do poder público, porque a partir do momento que a IA alucine, a IA pratique algum erro, a responsabilidade não é da IA, a responsabilidade não é da OpenAI, ou se for, vai ser mais difícil ainda de nós buscarmos, a responsabilidade vai ser nossa. E até porque, essa semana, nós tivemos acesso a uma decisão fazendo esse diálogo entre proteção de dados, IA e transparência, no sentido de que, havendo vazamento, houve o caso de dados pessoais sensíveis, a responsabilidade do controlador foi reconhecida como objetiva pelo STJ, então um precedente nacional extremamente relevante, porque nós sabemos que a responsabilidade civil do poder público é objetiva. Então, se houver um incidente de dados pessoais no âmbito de IA, imagine, a responsabilidade será objetiva do poder público. Então, é bastante sério, nós temos que ter muito cuidado com isso, e porque, claro, é uma ferramenta fascinante, e é sensacional, ajuda muito, mas se nós não tivermos todos esses cuidados, daqui a pouco, né, a NPD não pode aplicar sanções pecuniárias por violação por incidentes envolvendo dados pessoais ao poder público, mas as indenizações, sim, nós sabemos que podem advir de processos e com uma responsabilização aí até chegando, como a gente diz, eu vi do presidente da NPD, chegando no CPF. Esse é o nosso problema, né? Esse é o problema, chegar além da reputação dos nossos entes, a responsabilização que pode até chegar no nosso CPF. Próximo, por favor. É uma jornada, proteção de dados pessoais, lei de acesso à informação, IA é uma jornada, e como jornada nós estamos no início, recém começando. Essa é uma foto nossa aqui de Porto Alegre, do nosso bairrismo, não podia deixar de trazer pelo menos uma foto do Lago Guaíba, das nossas pontes, e nós temos que ser essa ponte entre a utilização correta, entre a segurança jurídica, a segurança fática dos nossos cidadãos, né, que nós estamos utilizando a inteligência artificial como uma forma de aprimorar as entregas e não como uma forma de simplesmente deixar de fazer o nosso trabalho ou fazer de uma forma mais rápida. Porque inovar, eu gostei muito da fala do prefeito, da fala do Luiz, da fala dos colegas que antecederam. Inovar não é só fazer mais rápido, inovar é fazer melhor, e fazendo melhor, sobrar mais tempo para que se façam mais coisas, e talvez sobrar mais tempo para o analógico, sobrar mais tempo para o contato direto com as pessoas. Eu fiz um diálogo parecido com esse no Ministério Público. Eu disse, bom, que se utilize a IA para que o promotor de justiça consiga ir mais ao gabinete, consiga conversar mais com as pessoas, que os gestores públicos, que nós consigamos, pela IA,
a parte burocrática, a parte das entregas mais mecanizadas, que sejam feitas por IA, para a gente poder olhar mais no olho do nosso cidadão, conversar com as pessoas e realmente aprimorar, talvez até o ambiente não digital, utilizar as telas, utilizar as ferramentas para sair da frente delas e conviver mais com a população, que ao fim e ao cabo é o nosso cliente na nossa gestão pública. O próximo, por favor. Porque afinal de contas, né, nós lidamos com gente, é de gente que nós cuidamos e nós temos que cuidar das pessoas e IA são dados, são informações, mas são informações, no nosso caso, desse nosso diálogo, de pessoas. E pessoas têm que merecer todo o nosso cuidado, porque se não for para cuidar das pessoas, a gestão pública ela fica absolutamente inócua. Nós temos que cuidar das pessoas, e essa é a nossa missão. Colegas, eu agradeço, que fica o meu código onde eu posso ser encontrado também, obviamente nos telefones, no WhatsApp do grupo de proteção de dados da Frente Nacional de Prefeitos, né, o Mário, todos os colegas têm meus contatos, todos aqui fica o meu LinkedIn para quem ainda não tinha, será uma honra conversar e seguir, permaneço ainda mais à disposição de todos vocês. Muito obrigado pelo tempo, obrigado, foi uma grande honra, obrigado Luiz, obrigado Fernanda, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, muito obrigado, Newton, né? Ou seja, muito útil, assim, né? A gente entrou um pouquinho já na IA. O Mário, com a sua eficiência costumeira, já colocou algumas produções que foram feitas, né, pelo Fórum de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Municípios, aqui pelo Fórum Novas Cidades, né, e alguma coletânea de artigos, então tá lá para os links, se vocês quiserem, aqui estão no chat aqui da conversa. Eu quero anunciar também de que na última reunião da gestão do Fórum, né, tive o privilégio de ser eleito por vocês agora vice-presidente, a gente decidiu que a gente vai trabalhar com 2 GTs agora, daqui até o final do ano, um GT específico em IA, já fica o convite, Newton, eventualmente para tu colaborar conosco aí, assim como as cidades que tiverem interesse nessa questão, né, que façam adesão a esse grupo de trabalho, assim como nós vamos ter um grupo de trabalho sobre inovação aberta e sobre... o que a gente tinha comentado? Inovação aberta... e compras públicas de inovação, né? Então, eu vou estar um pouquinho mais ligado ao inovação aberta, até porque a gente tem feito coisas interessantes aqui em Porto Alegre nessa lógica do uso do marco legal de inovação. Nosso outro vice-presidente, né, vai estar trabalhando diretamente aí na questão da IA, mas a gente também vai estar acompanhando. Acho que é uma coisa muito importante, né? A gente tem que usar com inteligência, né, sem bloquear certamente o uso da IA, né, que vai ser fundamental aí para a gente poder ter mais eficiência no setor público, mas tendo esses cuidados, né, de não expor nem os dados das pessoas, nem os gestores públicos que estejam utilizando essas ferramentas. Então, assim, Newton, vou abrir um pouco para perguntas, mas faço a primeira. Se tu tivesse que dar 3 conselhos, assim, né, ou seja, básicos para qualquer prefeitura que está iniciando aí, o que é necessário fazer em termos de LGPD e IA agora, amanhã, ou seja, o que os gestores têm que começar a pensar nisso? Obrigado, Luiz. Os conselhos básicos, primeiro, prestar atenção de que nós precisamos ter alguém que lidere o processo no âmbito municipal. Esse líder pode ser externo, pode ser interno, mas que tenha esse comprometimento da autogestão, como nós temos aqui em Porto Alegre, então, com autonomia para fazer essas adequações, para prestar atenção nos dados pessoais, conversar muito com todo o pessoal, com todo o time e informar que nós também somos titulares de dados, e a partir do momento que nós nos inserimos como titulares de dados, então fica mais fácil saber que quando a gente trabalha, a gente usa dados pessoais de terceiros e também, por isso, deve ser muito cuidado. E aí, quando também agregando isso na IA, seguindo todos esses parâmetros e critérios, que a LGPD ela é uma lei muito interessante, porque ela traz princípios, ela traz fundamentos, ela traz um caminho que, se a gente seguir aquele caminho da LGPD no âmbito da IA, a gente tem uma possibilidade de uma trilha de conformidade bem mais evoluída, bem mais forte, bem mais sustentável. Então, a primeira coisa,
Pragmaticamente, eu entendi os dois primeiros ali. Nomeia um DPO ou estabelece alguém que vai cuidar disso e estabelece um grupo de trabalho para começar a conversar com isso com todos os teus setores. Agora, o terceiro, eu acho que precisa mais pragmatismo. O que vai ter que ser feito O aí? terceiro tem que fazer uma revisão de documentos, olhar uma política de privacidade, ver, entrar em contato conosco no Fórum LGPD, uma área que a gente também transforma, a gente compartilha documentos, mecanismos, a gente compartilha projetos, e aí a gente tem uma harmonia para não precisar, como nós falamos desde o início, lá, reinventar a roda. Já tem um pouquinho de roda inventada e a gente está e compartilhar, entrar nos nossos grupos, que a gente conversa bastante sobre isso, porque é uma jornada e a gente está começando nós também, mas nós temos um pouquinho mais de caminho nessa frente. Gostei. Agora nós temos três conselhos bem pragmáticos, né? Ou seja, estabeleça quem é que é o cuidador dessa questão dentro da gestão, nomeie seu DPO, revise sua legislação e estabeleça um grupo de trabalho para começar a conversar com todo mundo sobre o tema. Não pare de conversar sobre o tema. Valeu. Alguém mais tem alguma pergunta para o Newton aqui? Só já aproveitando falar um pouco do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, que ele se encontra todo mês, né, Nilton, lá no @Fórum LGPD, com webinários temáticos. Então, todo mês, toda última segunda-feira do mês, tem aqui no canal do YouTube diversos temas sobre LGPD, sobre a proteção de dados, sobre cibersegurança, e é justamente sobre isso que eu gostaria de comentar. Falar de proteção de dados é também falar de privacidade. Nilton, assim, como isso é abordado dentro da prefeitura, né, no seu trabalho, e como isso dialoga, por exemplo, com práticas de segurança da informação. Como é que vocês casam isso dentro, assim, pragmaticamente, sendo bem prático aí, se você pudesse também dar um conselho para quem está nos acompanhando. Nós temos uma grande vantagem aqui em Porto Alegre, nós temos a Prociempa que lida com a nossa segurança da informação de uma forma magistral. A Prociempa, por exemplo, durante a enchente, não paramos de trabalhar um segundo. A Prociempa deixou todos os sistemas funcionando em meio àquela tragédia que se abateu sobre Porto Alegre. Então, segurança da informação é um tema bastante caro, bastante relevante, mas nós temos quem cuida muito bem para nós desse tema, a partir do momento que nós temos a Prociempa, que é responsável também por isso. Né? Quanto mais nós lidamos praticamente esse diálogo constante com a transparência, nessa relação sempre muito qualificada com outras instituições, com outros poderes e também com o cidadão, que quanto mais ele puder receber informações, a nossa orientação é sempre de prestá-las. Claro que quando não for possível, então a gente restringe naqueles casos específicos, mas é transparência como regra, né? Em alguns casos, Lei Geral de Proteção de Dados, limitando um pouquinho esse acesso, dependendo do caso, dependendo de como vem esse acesso, por exemplo, se é um parlamentar, se é uma outra autoridade, no âmbito de uma investigação, no âmbito de um processo, ele tem muito mais acesso do que aquela solicitação que for anônima, por exemplo. Né? Então, dialogar, nós não existe nenhum direito absoluto no Brasil, então nem a proteção de dados e nem a transparência. Temos que haver essa ponderação em cada caso concreto, por isso eu gosto de falar dos exemplos aqui, são 340 quase orientações em praticamente um ano e meio, é exatamente isso, são casos concretos, são chão de fábrica, é a vida que anda, né? É aquela pergunta que veio ou pelo SIC, ou pelo Me Ouve, ou por um vereador, ou por um secretário, ou por um colega, de qual é a orientação de como fazer nesses casos. Então, essa é a sugestão, e o fórum é um ambiente muito educacional, até dá para fazer essa observação, porque nos webinários e nos debates que nós temos nos grupos, são construídas soluções que, a partir do momento que se tem esse norte, as dúvidas, as dores são praticamente as mesmas dos 5 mil municípios brasileiros, e aí a gente consegue ter um parâmetro, um padrão de dar um pouquinho mais de segurança para os colegas que estão um pouquinho mais começando ou mais no início da jornada. Eu acho fundamental, na minha opinião, essa questão do equilíbrio, né, do yin e do yang, ali, né, como já diziam os orientais, né,
a gente tem que ter cuidado com os dados, mas não pode ter medo de utilizá-los, né? Ou seja, poder utilizar os dados com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, ele é extremamente importante para todas as nossas gestões. Inclusive, o próprio Newton aqui já nos liberou, por exemplo, para fazer POCs importantes sobre interoperabilidade de dados da saúde, unindo dados do setor primário com o setor terciário da saúde. Então, assim, a gente tem que utilizar as ferramentas, mas tem que fazer isso com responsabilidade, com cuidado, tendo, né, o princípio da diligência, né, que é um princípio essencial da gestão pública. Eu acho que ele se aplica muito aqui, né? Não existe risco zero, mas a gente tem que fazer de tudo para que a gente não tenha um risco, né, que seja efeito da nossa negligência de tomar cuidado. Perfeito. Como não há gestão sem dados, né, e Porto Alegre é certificada pelo World Series da Bloomberg Philanthropies, né? Então é uma cidade que se preocupa muito com dados, seja eles pessoais ou não, para qualificar a gestão. Ainda aberto, se alguém quer fazer alguma pergunta, Tônia? Eu quero. Primeiro, parabéns pela apresentação de uma forma tão clara e tão acessível para as pessoas. A gente tem como a inovação, ela tem o princípio de dados abertos, né? E é conflitante, e hoje eu percebo os municípios com muito receio da implantação dos dados abertos com a relação à LGPD. Então, Fernando, desculpa, Nilton, se você puder dar uma orientação de como não é conflitante, a diferença entre dados abertos, né? Que tipo de dados vão para os dados abertos? Porque as pessoas confundem muito o portal da transparência com dados abertos. E o princípio de uma cidade inteligente é ter o dado aberto para propiciar a própria pesquisa e a inovação. Eu queria que você falasse brevemente sobre isso. Claro, obrigado, Tônia. Obrigado também pelas todas as outras intervenções. Privilegiar dados quantitativos em lugar de dados qualitativos. Talvez não seja tão relevante saber o nome de cada beneficiário por uma política pública, mas saber quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos adolescentes. Essas informações é que vão fomentar novas políticas públicas, inclusive novos investimentos, porque os dados abertos também servem para estimular o desenvolvimento da sociedade como um todo, da geração de riqueza e renda para aquele lugar. Então, a dica é abrir mão de dados qualitativos, ou seja, de preferência que eles não identifiquem ou tornem identificáveis as pessoas naturais, no caso das pessoas naturais, né? Mas sim se opere com muita ênfase, com muita força. Eu sou um grande entusiasta, né, de dados abertos, a partir do momento que essas informações são geradas, elas são produzidas pelo poder público, e se são do poder público, elas devem ser disseminadas, utilizadas e interoperadas, né, pela iniciativa privada, pelo poder público, só com aqueles cuidados. Então, quando possível, anonimizar, quando possível, pseudonimizar os dados. Então, não deixar, dar preferência, claro, pela quantitativo, né? E aí a gente tem condições de ter maior utilização possível e com segurança, porque a partir do momento que esses dados são disponibilizados quantitativamente, eles já têm esse poder de gerar investimento, de gerar novas informações, de serem tratados de uma forma que gere riqueza e sem violar, no nosso caso, direitos dos titulares desses dados pessoais. Ainda em aberto aqui, se alguém ainda quiser fazer mais alguma pergunta. E é isso aí, né? O princípio do equilíbrio ali, né? Ou seja, achar o caminho entre a responsabilidade, mas não barrar, né? Sem dúvida nenhuma, o uso para cidades inteligentes. A gente, por tanto tempo, quis tomar, né, decisões baseadas em evidências, em dados. Não é o momento de parar essa tendência. Bom, se não tem mais perguntas, né, a gente agradece muito a participação do Newton, né, é um prazer tê-lo aqui na equipe da gestão. Ele está no Fórum de Proteção de Dados, certamente a gente vai ter uma interação importante desse fórum com esse grupo de trabalho sobre inteligência artificial, né, como a gente viu, elas estão, né, imbricadas ali, né, e é necessário olhar para uma considerando a outra, com certeza. E agradeço então mais uma vez, Newton, não sei se tu quer deixar uma última palavra aí, já passamos então para a nossa segunda convidada aí, também de um fórum importante aqui, né, da FNP. Não, só agradecer, Luiz, a ti, a todo o time, Fernanda, e ao Mário, e a todo esse super time do Fórum de LGPD, do Fórum Novas Cidades, e permanecer à disposição de todos. É um tema que a gente gosta muito de conversar, e cada vez que a gente fala a respeito,
a gente aprende, porque parece que a gente está fazendo uma palestra, uma conferência, mas na realidade nós somos todos alunos e aprendizes aqui. Eu aprendo muito, muito, muito contigo, com todo o nosso time de inovação e o time de proteção de dados também do nosso grupo. Muito obrigado pela oportunidade de contar comigo. Obrigado, Nilson. Gostaria agora de convidar, então, né, para fazer sua apresentação a Larissa Junques, que né, hoje está aqui conosco, aqui perto, né, no Rio Grande do Sul, aqui na Secretaria, na Prefeitura de Canoas, mas é uma das grandes articuladoras que a gente tem dessa questão toda das parcerias, né, em nível brasileiro, né, nós estamos trabalhando juntos aí em alguns projetos importantes, e é um prazer aí receber a Larissa ali, que é uma grande amiga e com certeza uma liderança importantíssima aí nesse campo da gestão pública. Fernanda, toca a imagem. Bom dia a todos, bom dia Luiz, bom dia a todos os colegas, Mário, meus colegas da inovação, Milton, Fernanda, todos que estão aqui, todos que estão fora também participando disso. É uma honra, né? Participo do Inova como CDF, como eu brinco, né? E participando da Frente Nacional dos Prefeitos, representando o município de Canoas. A nossa conversa é justamente para aprimorar os fóruns, né, e aproximar principalmente os fóruns. Como o Luiz muito bem colocou, nós estamos numa parceria constante e crescente. Acho que esse é um movimento necessário a ser feito, e essa aprimoração, né, e essa aproximação é essencial para que a gente tenha uma mudança significativa nas cidades, nos municípios. E a Frente Nacional dos Prefeitos vem em busca disso, e o nosso fórum, Fernanda, se puder colocar para nós, por favor, a apresentação do nosso fórum da Frente Nacional dos Prefeitos, que é um fórum voltado para PPPs e concessões. Hoje eu estou como presidente do fórum, que muito me honra. A gente começou numa discussão muito na brincadeira, né? O Mário e o Theo Santini, juntamente com o Gilberto, me deram a honra de levar isso para uma discussão ampliada com os municípios, né? Nós temos vários municípios participando do fórum, e agora nessa gestão a gente busca ampliar a participação do fórum, porque o fórum é muito novinho, né? Nós nascemos há pouco tempo. O Mário colocou, ele está na condição. Ok. Uhum. Acho que um dos processos que a gente tem, não sei se consegue... É um vídeo, Mário, não sei se ele roda. Acho que um dos processos é bem isso, assim, a gente está em constante caminhada de construção, reconstrução, destruição. Acho que é um processo muito contínuo. Eu falo até que é um processo contínuo e permanente, ao mesmo tempo, porque a gente sabe o quanto hoje, eu gostei muito da fala do Newton, né, estamos aprendendo. É um processo de ensino-aprendizagem permanente, contínuo, mutável em vários momentos muito difíceis. A gente passou por situações muito difíceis, e quando a gente fala em PPPs e concessões, e junto inovação de processos, é justamente essa imagem, para mim, é uma imagem muito clara. Assim. A gente está sempre pisando num terreno que a gente muitas vezes não sabe que terreno é, num terreno que parece sólido, que vai para cima, mas muitas vezes vai para baixo. A gente acaba numa situação conflituosa em alguns momentos, mas o quanto isso nos dá de crescimento e de processos realmente de inovação. Acho que a gente está num processo hoje, quando a gente fala em PPPs e concessões, muito forte na PPP de iluminação pública, por exemplo, que é o grande marco, né? As PPPs de iluminação pública deram um boom a partir de 2017, 2018, e de forma muito mais concreta em 2019, quando tivemos os editais do FEP-Caixa, junto com o governo federal, e hoje, com a mudança do artigo 149-A da Constituição Federal, o qual a Frente Nacional dos Prefeitos foi fundamental, se não o principal eixo, né, de discussão da mudança do 149-A, e o Fórum de PPPs e Concessões participou dioturnamente dessa construção, né? A gente brinca, né? Participamos de uma escrita, de uma mudança de um artigo da Constituição, né? Isso é uma honra para o Fórum, né? Principalmente para a Frente Nacional dos Prefeitos. E essa construção foi justamente para pensar a inovação,
Quando a gente trabalha num processo que muda um artigo da Constituição, né, ou seja, nós estávamos num terreno teoricamente sólido, né, e a gente estava pedindo uma possibilidade de uma mudança gigantesca num encontro que vai tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social. Porque fazer mudanças com contratos de PPPs em andamento, ou contratos em estruturação, ou contratos que vão acontecer, que são contratos de longo prazo, que é o caso das PPPs e das concessões, realmente era algo extremamente inusitado. Em alguns momentos o Gilberto até colocou, né, o quanto a gente precisaria ser forte, né, e em determinados momentos resilientes também nessa construção, junto com o governo federal e com diferentes entes que estavam participando, porque estaríamos dando um passo muito significativo na mudança das cidades, com a mudança desse artigo constitucional. E isso nos trouxe para um processo da Frente Nacional dos Prefeitos de trazer uma discussão para os municípios do quanto o município tem de poder de, não vou nem dizer só barganha, mas de discussão para as questões que envolvem inovação. Acho que nós estávamos nas cidades conectadas há um tempo, estamos nas cidades inteligentes, e agora temos dados e precisamos pensar de uma forma com maior sabedoria. Então, vamos trabalhar com cidades sábias, que a gente fala tanto, né, Luiz? Vamos trabalhar com cidades sábias. E isso é uma fala que eu, particularmente, venho fazendo, né, já faz 1 ano e meio, muito na linha do que o Luiz fala. A gente está batendo nessa tecla, inclusive, com o Ministério das Cidades, né, e os entes governamentais, de que sim, precisamos fazer essa mudança. Então, essa caminhada vem de encontro ao que o Fórum começou. Mário, por favor. Então, o Fórum nasceu em 2023, como eu falei, muito numa necessidade dos municípios de pensarem essas concepções e essa união propriamente dita do Fórum. Então, a Frente Nacional dos Prefeitos possibilitou isso para os municípios. E a gente começou muito pequeno, com algumas diretorias, pensando no Estatuto, olhando muito o que o Fórum em Novas Cidades faz, o que o Fórum de Proteção de Dados faz, os outros fóruns da Frente Nacional dos Prefeitos. Nós somos um dos bebezinhos, assim, né, dos fóruns da Frente Nacional dos Prefeitos, mas estamos crescendo a cada dia e ampliando esse processo a cada dia. Mário, por favor. E nesse contexto, acho que o principal ponto da nossa visão de estratégia é pensar como efetivamente a gente consegue conceder esse apoio aos municípios, né, promovendo toda essa lógica de serviços públicos. A gente traz, através de webinários que nós fazemos, junto com outros fóruns ou processos muito claros, né, de lógica de administração pública, lógica de recursos públicos, lógica jurídica, e um ponto importante que a gente vai discutir de uma forma bem acentuada, que é a questão da resiliência climática e o envolvimento disso. Porque não adianta a gente falar em inovação, falar em PPP, falar em concessão, e não falar na questão da resiliência climática e do impacto que isso tem. Então, nesse ponto, o Fórum de PPPs e Concessões vem aprimorando as suas discussões para pensar as cidades de uma forma não só inteligente, mas de uma forma sábia. Pegar esses dados, né, se apropriar desse dado e entender o que esse dado pode abarcar nas construções de contratos de PPPs e concessões. Não adianta a gente fazer um contrato de PPP e concessão de iluminação pública, por exemplo, e resolver somente a troca das lâmpadas, né, das luminárias públicas da cidade, sabendo que hoje a gente pode abarcar toda a questão de câmeras inteligentes, sensores inteligentes, e entre outros processos, de forma a utilizar de uma forma muito mais coerente o recurso público que temos abarcado. Mário, por favor. Então, quando a gente vai pensar em inovação junto com contratos de PPPs e concessões, nós estamos literalmente nessa imagem, né? Está girando, né? É uma imagem que mostra que a gente tem um caminho a ser trilhado, um caminho que teoricamente a gente detém conhecimento, mas que é uma montanha-russa literalmente, né? A gente tem todo um processo
quando discute PPPs e concessões, todo um processo que envolve mudanças de gestão, e a gente precisa trazer isso de forma muito clara, e isso principalmente para os gestores, né, novos, né, quem está iniciando nos processos, precisa compreender que quando eu falo em PPP e concessão, estamos falando em políticas de Estado, não políticas de governo, políticas de gestão de 4 anos ou 8 anos. Então, quando a gente fala e pretende-se trazer processos de PPPs na área de inovação, principalmente, temos que ter consciência que teremos esse tipo de caminho. É um caminho muitas vezes difícil, mas que hoje já está muito mais asfaltado do que a gente tinha antigamente. Porque antes a gente tinha um caminho muito mais tortuoso, com pedras e muitos buracos no caminho. E hoje temos, através dessa estruturação, né, desse movimento de união entre os diferentes fóruns, e principalmente os diferentes municípios, na troca de ideias, na troca de expertises, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, buscando realmente pavimentar mais esse caminho, trazer maior segurança para esse caminho. Porque se eu falo em contratos de PPPs e concessões, eu preciso pensar nos órgãos de controle, eu preciso pensar no privado. A gente não pode ser hipócrita e achar que a gente tem que olhar só o público, tem que ser um jogo de ganha-ganha. No momento que eu trabalho na lógica de ganha-ganha, todo mundo satisfeito, né? Aquela história, todo mundo feliz, todo mundo vai querer que a coisa aconteça da melhor forma possível. Agora, se eu tenho um olhar fechado, né, que não acaba entendendo o quanto o meu município do lado, o quanto o meu vizinho do lado, sendo beneficiado, também impacta no meu movimento, nas minhas construções, e isso vale muito quando eu falo em inovação, e muito mais ainda quando eu falo em contratos de PPPs e concessões. Mário, por favor. E daí eu vou para esse movimento dos tempos que a gente tem hoje e dos prazos que a gente tem hoje para discutir tanto inovação. Se eu for olhar para o lado do privado, né, eu lembro muito bem que a gente falava, quando eu iniciei o PPP de concessões em 2016, a obsolescência da informática, né, os equipamentos obsolescentes. Um computador era 2 anos e tal. Hoje você mal tira da loja um equipamento eletrônico, às vezes ele já não funciona mais. Ou como meu filho fala, mãe, o tempo passa, mãe, o tempo gira. Né? E o quanto a gente está acompanhando isso no setor público. Para isso, as conversas, as discussões e os processos de construção coletivos são fundamentais para que a gente realmente passe a ter um tempo muito mais amigável do que um tempo ser o nosso inimigo. Hoje, as discussões para mudança de lei, nós estamos num movimento de mudança da lei, da própria lei, que gere tanto as PPPs como as concessões. O Fórum de PPPs, através da Frente Nacional dos Prefeitos, participa ativamente dessa discussão, a gente tem acompanhado isso, inclusive documentando isso e colocando o nosso posicionamento, porque precisa ter o entendimento do ponto de vista do município, mas também precisa ter o entendimento de que não adianta olhar somente para o município, nos tempos que o município tem para executar aquelas ações. Eu preciso também olhar para o tempo que vem acontecendo cada vez mais rápido, né? Eu acho que é bem isso que a imagem mostra, né? O quanto o administrador público está correndo atrás daquele relógio que é muito mais rápido, coisas que a gente fazia antes, né? Eu sou da época de carregar os processos embaixo do braço, literalmente. Hoje a gente, num clique, o processo está em outro setor, está em outro país, está em outro local. E o quanto esse dado, o quanto essa informação, se não for muito bem, como o Milton falou, se não for muito bem trabalhada, muito bem utilizada, pode ser mais prejudicial do que trazer benefícios, né? E acaba gerando, inclusive, alguns problemas dentro da própria gestão pública. Então, olhar os processos de construção, da estruturação, da modelagem de PPP, e principalmente os que já existem em andamento, né, contratos funcionando, dentro da lógica de que o privado precisa ganhar, o público precisa ganhar, mas no topo dessa pirâmide a gente tem o usuário, a comunidade. Então, quantos processos que a gente vem fazendo hoje de discussão para a inovação nas PPPs e concessões,
olhando as questões de resiliência climática, e não é só em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós já colocávamos isso. Até ontem eu fiz uma reunião com o pessoal do Ministério das Cidades, e aí uma moça fez a seguinte fala: vocês estão falando isso em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E daí, quando eu ia me manifestar, um colega se manifestou e disse assim: não, a Larissa fala disso desde sempre. Então, assim, não é algo que nós que estamos no Rio Grande do Sul estamos enfatizando em função do que aconteceu. Não, é algo que a gente só teve a certeza, infelizmente, né, de uma forma ruim, de que tudo aquilo que a gente vem falando há muito tempo, de inclusão nos contratos, devem ser vistos com um olhar mais atento. Dou um exemplo disso no próprio contrato da PPP de iluminação pública da cidade de Canoas, né, que foi a cidade mais atingida. A própria concessionária, quando nós estávamos no final do processo de estruturação, a concessionária mesmo tinha uma certa resistência na questão dos seguros, né, e da forma da documentação como nós estávamos abarcando isso. E nós somos muito insistentes em função da questão da resiliência climática. E só a partir desse movimento é que a empresa não teve nenhum custo, ela ficou 100% embaixo d'água, a empresa com todos os equipamentos. O município não teve nenhum custo em reequilíbrio, por exemplo, nós não fizemos nenhum equilíbrio econômico-financeiro no contrato, e a empresa não necessitou, em função dela ter todos os seguros abarcados, né, com toda a exigência que a gente fez, né, um pouco demasiada para uma história anterior à enchente, mas hoje a gente sabe que essa necessidade e essa qualificação dos dados e pensar a cidade como uma cidade sábia, né, e ir atrás dos dados e olhar os dados para uma construção de um contrato, fez total diferença no escopo da PPP de Canoas. Então, o nosso foco como Fórum de PPPs e Concessões é unir essa rede, unir esses municípios em grupos, não só virtuais, a gente também faz algumas reuniões presenciais, e que se busque parceiros, não só de município, mas parceiros dos diferentes subnacionais que nós temos, assim como parceiros de fora, parceiros privados e parceiros de outras organizações, para que se tenha uma criação de ideias, né, e se tenha um processo maior. Mário, por favor. Então, a gente convida, né, a todos para participarem. O fórum, da mesma forma como o Inova, é um fórum da Frente Nacional dos Prefeitos. Nós estamos potencializando isso, estamos entrando num processo de eleição novamente, buscando representações nos municípios de forma participativa, né, com um comprometimento com a agenda de PPPs e concessões, que está diretamente ligada à agenda de inovação, que está diretamente ligada à agenda de proteção de dados. Então, tem toda uma interoperabilidade entre as diferentes, nos diferentes grupos, né, os fóruns da Frente Nacional dos Prefeitos. Quando a gente tem o fórum que discute mobilidade urbana, está diretamente ligado a concessões, então tudo acaba criando esse elo de ligação. E a gente fica muito feliz de ter essa participação, Luiz, e o quanto a gente sabe que somente unindo forças, né, a gente vai conseguir fazer cidades melhores e perpetuar a ideia, né, de cidades sábias, e o quanto isso para a gente é importante. Eu fico muito, muito feliz mesmo de a gente poder estar unindo forças cada vez mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa, muito bom te ouvir, né? Ou seja, acho que a gente cada vez mais, né, começa a compreender essa lógica, né, de que a gente precisa conectar nossas cidades, né, tomar decisões baseadas em dados para torná-las inteligentes e depois ter certeza de qual é o propósito, né, para saber que essa inteligência para onde ela tem que nos guiar. Muito legal te ouvir. Me diz uma coisa assim, o que tu vê de mais interessante em termos de parcerias fora a iluminação pública? O que isso roda um pouco pelo fórum ali de novas ações que sejam sendo pensadas por alguns municípios? Um dos pontos bem importante, Luiz, quanto às questões de inovação, tirando o IP, né, tirando a questão de inovação na iluminação pública, que é um grande salto, e infelizmente poucos municípios estão efetuando isso, gira muito em torno tanto dos processos de educação, as PPPs de educação hoje necessitam ter essa discussão de inovação. E daí, quando nós falamos de PPP de educação, não só pensar
a construção, né, a parte cinza da coisa, ou seja, o contexto de obra, o contexto de equipamento imobiliário. E daí eu retiro totalmente da lógica que algumas pessoas ontem mesmo falaram de uma forma muito equivocada sobre isso no jornal. A PPP não é venda, concessão não é venda, nós não estamos privatizando nada, muito pelo contrário, nós estamos qualificando. A gente simplesmente está pegando 15 contratos e fazendo um. Né? E fazendo um que eu pago aquilo exatamente com certeza do que está sendo desempenhado. Né? Eu não faço pagamento se o indicador de desempenho não for atingido. Então, diferentemente... Com supervisão pública, com toda a responsabilidade, né, que o setor público ainda tem que ter, né? Acho que é essa a noção da PPP. A execução ela passa a ser um pouco mais privada para dar agilidade, mas toda a responsabilidade e a gestão ela é pública, né? A fiscalização, monitoramento, qualquer tipo de posicionamento é público. Então, na área de educação, é um ponto que ainda não se explora, justamente porque as pessoas têm medo de conversar com os russos. Né? Então, o que é conversar com os russos? Né? A questão muito do futebol. O conversar com os russos é você conversar com o público da comunidade escolar. Eu tenho certeza que se nós fizermos essa fala de forma, não de cima para baixo, mas de uma forma dentro do processo da comunidade escolar, teremos êxito sem sombra de dúvida. Porque as pessoas querem inovação. Elas querem inovação com qualidade e que isso seja permanente. Num contrato de PPP, eu não vou fazer um contrato de PPP de 5 anos, por mais que a lei me permita, mas eu vou fazer um contrato de no mínimo 10 anos. E a empresa que vai fazer, vai colocar, por exemplo, os equipamentos tecnológicos numa escola, ou que vai fazer todo o gerenciamento tecnológico de diferentes plataformas, softwares, enfim, para processos educacionais mais ágeis, ela não vai comprar um equipamento ruim, porque senão ela vai ter um gasto significativo e para ela isso não é vantagem. Então, a vantagem é que você tenha processos de altíssimo nível e de altíssima qualidade. E isso muda indicadores de desempenho, não só da empresa, né, da concessionária, mas da comunidade como um todo. No momento que você tem equipamentos de qualidade, isso, nós vivemos isso, né? Pega um notebook que é ruim e pega um notebook que é ágil. Né? Então, você acaba tendo uma rapidez na execução das suas atividades muito maior. Outro ponto que eu acho que é significativo e também zero de exploração, e a gente está trabalhando muito nisso, é na área da saúde. Não adianta eu fazer somente estruturação, construir UBS, ou construir hospitais ou serviços e equipar eles. Eu preciso pensar em alta tecnologia. Né? Eu brinco muito que eu criei a Bata Azul. Né? Não existe nenhum lugar no mundo a Bata Azul. Existe a Bata Cinza na área da saúde, que é quando eu faço contrato, que é o que envolve toda a questão de infraestrutura, de equipamentos mobiliários, enfim. A Bata Branca, que é toda a parte de assistência, né, os profissionais. E, na minha opinião, a gente precisa ter a Bata Azul, que a Bata Azul é trazer a ciência, a inovação e a tecnologia e o processo de pesquisa e ensino para dentro. Os hospitais hoje, clínicas, Santa Casa, Grupo Hospitalar Conceição, nós lá no HU, tem processos de residência e de educação dentro do seu contexto. Tá, mas o que eu estou fazendo e colocando a empresa para pensar em inovação? Por que eu estou colocando isso só em alguns pequenos grupos? Por que eu não posso fazer um hub de inovação na saúde dentro de uma concessão? Por que eu não posso fazer com que o meu concessionário compre os melhores equipamentos, os melhores aditivos para fazer um teste, enfim, para que eu passe a fazer inovação de verdade e que isso traga tanto resultados qualitativos para a comunidade, né, com geração de serviços de maior eficácia e eficiência, e eu podendo também ter retorno financeiro, que eu posso trabalhar com receitas acessórias para o município. E isso é uma discussão, graças a Deus, como eu falo, isso faz 3 anos, Luiz, as pessoas já estão falando nisso, né? Mato Grosso do Sul lançou o PPP, onde eles estão pensando em colocar a Bata Azul, e a gente vai trabalhar isso de uma forma bem forte. Outra área que é importante, que pouquíssimo se fala, é a área de mobilidade urbana. Pensar a mobilidade urbana de forma integrada e sustentável, ou
ou seja, os serviços de mobilidade conversarem entre si através de sistemas, né? Através de conexões e de várias plataformas que não se conversam. Acho que a gente fala muito em interoperabilidade e a gente não faz quase nada. Então é muito bonito, o cara lançou um aplicativo X que é para ônibus, lindo. Tá, e se eu não quiser pegar ônibus, eu quiser pegar patinete, saber aonde eu posso ir, né? A gente apresentou no UF uma ideia e depois acabou morrendo porque ninguém quis bancar. Nós apresentamos no UF, que é o Fórum Urbano Mundial de Habitação, uma pré-proposta de se pensar, se a pessoa quiser sair da residência dela e ir para o centro da cidade, quais são os meios de transporte, o tempo e o recurso que ela vai gastar para utilizar os diferentes meios de transporte. Então, imagine a pessoa sair da sua residência sabendo, eu vou pegar um ônibus elétrico, que vai me custar X, que eu vou até tal ponto, e dali até aquele outro ponto eu vou pegar um patinete. E isso está tudo pronto. Ou eu vou alugar um carro elétrico, onde eu chego do lado e só com QR Code faço a liberação do carro. Ou eu vou ter um transporte fluvial. Enfim, a gente tem várias possibilidades. Mas, infelizmente, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, digamos assim, um certo receio de fazer essa discussão, porque isso envolve mexer em algumas situações importantes. Eu sou da opinião que paciência, né? Se não estão gostando da ideia, a gente tem que tentar, tu sabe muito a minha opinião sobre algumas coisas. Quanto mais a gente tentar soluções, fazer alguns PROCs, né? Fazer uns POCzinhos em algumas cidades, testar algumas inovações, isso é fundamental. E outro ponto que a gente está trabalhando, e daí, dando um spoiler, a gente vai fazer em Canoas, que já está acertado, é a questão de sensores climáticos efetivos. Saber quanto um movimento de água está acontecendo, o quanto aquela chuva está impactando, quando eu preciso mexer em casa de bomba, quando eu não preciso mexer em casa de bomba, quando eu preciso fechar uma rua, e isso tudo tem que ser interligado. Por exemplo, se eu tenho uma situação de inundação numa via, eu consigo ter com todo o sistema da onda verde, né, que são as sinaleiras todas abrindo verde ao mesmo tempo, eu consigo acionar um centro de comando e operação onde desde os bombeiros até a defesa civil, se eu tenho uma necessidade de resgate, eu já tenho a SAMU, então tu acaba tendo todo um processo muito mais ágil e muito mais eficiente e resolutivo do que simplesmente cada um no seu feudo. Então essas são proposições, até para o pessoal do Inova pensar junto conosco, que envolve a questão de inovação e dos contratos de PPPs e concessões. Parques e praças, toda a questão que envolve barulhos em praças e parques, né, o quanto isso de você ter espaços inteligentes e dados que possam mudar desde a questão ambiental à questão da usabilidade do espaço. Então, existe muita coisa, só que, infelizmente, não é todo mundo que tem interesse em fazer. Porque não é uma coisa muito simples, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Né? Depois que a gente mudou um artigo da Constituição Federal, qualquer coisa é possível, né? Na minha opinião. Depois o Mário sabe até o quanto foi trabalhoso. Então, depois que a gente conseguiu essa vitória, qualquer proposta que a gente pensar é factível, na minha opinião. Não, muito bom. E a inovação ela tem que desacomodar um pouquinho, né? Senão ela não é inovação de fato. E ao mesmo tempo, essa lógica que tu citou aí no final, né? De começar, muitas vezes a gente não consegue montar as parcerias porque a gente não tem muito conhecimento técnico do que a gente quer parcerizar, né? Agora, começar isso por uma prova de conceito, dentro de um Living Lab ou de uma compra pública de inovação, em que a gente consiga entender exatamente os parâmetros do que a gente quer depois parcerizar, acho que é super importante. Já fica o convite aí para tu também ser a nossa conexão ali, né? Entre o fórum de parcerias e concessões e o Fórum Novas Cidades no grupo de inovação aberta, porque muito da questão da inovação aberta ela pode acabar resultando, né, no momento que a gente entende a solução, numa modelagem via concessão. Então vai ser muito bom a gente ter aí conosco aí, já fica o convite aí, Larissa. Abro então aí para alguém mais, né, fazer uma pergunta. Enquanto isso, Larissa, já vai pensando assim que eu vou te perguntar depois, assim que nem eu fiz com o Newton. Quais são as 3 primeiras coisas que o município que ainda não fez concessões deveria começar a fazer? Enquanto isso, eu deixo ver se alguém ainda tem alguma pergunta, senão a gente volta para ti.
Acho que vamos voltar. Então vamos lá. Assim, se a gente tiver municípios aqui que ainda não têm essa experiência, como é que eles começam esse caminho aí de pensar numa parceria, numa concessão? Quais são as três primeiras coisas que eles deveriam começar a pensar para poder usar esse mecanismo? Primeira coisa, Luiz, tem que ter vontade política, como tudo, né? Sem vontade política, como é um processo que delonga tempo, precisa ter envolvimento da alta gestão. Eu falo do núcleo duro, né, de um governo. Sem o núcleo duro entendendo do que está sendo dito, esquece. Você não vai ter sucesso. Ou vai ser muito resiliente, né, ou vai ter muita perna para conseguir. Então, o primeiro ponto é ter um entendimento do que é PPPs e concessões. Tirar essa imagem equivocada de que concessões e PPPs é privatização. Não. Levar essa informação de que concessões e PPPs é pegar todos os contratos que estão fazendo para uma situação, transformar 10 em 1. Né? Essa é uma fala que eu faço muito com os prefeitos. PPPs e concessões, você pega 10 contratos e transforma em um só. Outro ponto que é fundamental, processo de formação. Como o Newton falou, sem formação não vamos a lugar nenhum. Existem processos de formação gratuitos, né? Nós estamos acabando agora, o processo de formação termina amanhã, do BID, né? Do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é 100% gratuito, 100% online. Vai ter a segunda edição, então convido a todos para a segunda edição. É uma parceria com o governo federal e acaba dando uma base inicial muito importante. Então, é fundamental que se tenha processos de formação e processos de formação contínuos. Também tem toda uma parceria do governo federal com o Banco do Brasil. Agora nós temos o PPP Flix, que é uma espécie de streaming, justamente para discutir PPPs com casos reais, com a vida real. E um ponto que é muito particular meu, Luiz, é ter servidores de carreira participando dessa construção. Porque se nós abarcarmos somente servidores, e nada contra a CC, tá? Muito pelo contrário, não é porque eu sou servidora de carreira, hoje eu estou, inclusive, cedida, né? Mas tenho 25 anos de carreira. Não é por ser servidora de carreira que eu sou contra a CC, muito pelo contrário, sem CC a gente não faz nada. Tem muito CC que trabalha muito mais do que servidor de carreira e vice-versa. A gente não pode generalizar. Mas um ponto fundamental é que se tenha continuidade nos processos. Porque como as construções, elas delongam tempo, e não é simplesmente você finalizar um contrato, senão o contrato vira as costas e sai. Né? E deixa lá para o coitado do fiscal. Você precisa pensar num comitê gestor, você precisa pensar em pessoas que vão participar não só da construção, mas de todo o monitoramento, do acompanhamento dessa fiscalização. Isso faz toda a diferença num processo de concessão e PPP. Montar uma estrutura, não precisa ter uma secretaria, né? Como Porto Alegre, por exemplo, tem uma secretaria. Né? Canoas, por exemplo, não tem uma secretaria. Né? Canoas tem, dentro da sua estrutura de projetos de captação de recursos, uma secretaria adjunta, né? Que é meu caso, com uma equipe. Então, você consegue fazer um trabalho muito bom no município, agregando diferentes entes de todas as secretarias. Não se pode ter a ideia de que fazer sozinho PPPs e concessões vai ter um bom resultado. Você precisa da PGM, você precisa da secretaria afim a qual você vai estar elaborando e construindo a estruturação. Então, na minha opinião, o primeiro ponto é a vontade política, né, o entendimento de que contrato de PPP e concessão não é privatização. O segundo ponto é formação. Tem muita formação gratuita, muita formação boa, de qualidade. Tem o Diálogos PPI, que é um grupo do governo federal, que a gente pode estar auxiliando quem tiver interesse. O próprio fórum faz webinários e faz processos de formação. E segundo, ter equipe, né, minimamente com servidores de carreira, que vão dar continuidade nesse processo. A partir dessa tríplice hélice, assim, né, dessa construção, facilmente se consegue pensar em estruturações. O governo federal apoia muitos municípios, de forma bem significativa. O governo do Rio Grande do Sul está apoiando muito, com Impulsiona. E existem várias iniciativas, não vou dizer simples, mas que são factíveis e execuíveis, inclusive, nessa gestão. Então, acho que esse é um ponto importante também de se considerar.
Ó, e ele aqui estava comentando justamente que ele acredita que o principal gargalo na execução das PPPs na gestão pública, além da inércia de alguns, é a falta de pessoal técnico qualificado para conduzir todo o processo, que é o que tu vinha dizendo, né? Então, assim, na medida do possível, né, se vocês puderem compartilhar, e depois o Mário também, né, lá no grupo do Inova Cidades, esses recursos que, né, de formação, que às vezes alguns dos municípios, né, estão olhando para a inovação e não tem tanta no radar, né, essa formação aí para parcerias. Seria muito legal fazer esse crossover aí. Então, Larissa, se tu puder escolher algumas das tuas dicas aí, depois compartilhar conosco, a gente coloca lá no fórum. Pode ter certeza. O PPP Flix é uma coisa bem legal, inclusive com recurso de uma portaria 808 que a gente construiu junto com o Fórum e junto com a Frente Nacional dos Exatamente. Prefeitos também. Então, é recurso público, é recurso nosso, é uma formação para todo mundo gratuitamente, de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Muito bom. E a gente vai falar uma hora qualquer da iluminação pública e as cidades inteligentes sábias aí. A gente vai fazer um outro papo específico sobre isso. Sim, com certeza, Luiz, com certeza. Mais alguém Obrigada, aqui tem alguma pergunta aí para Larissa? Larissa, queria te agradecer um monte, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar conosco. Eu acho que, né, é um prazer aprender contigo, com o Newton, né? A gente vai sempre melhorando, aperfeiçoando nossas ideias, conhecendo um pouquinho mais, né? E achando as pessoas com as quais a gente pode conversar, contribuir, formar essa rede para que a gente possa avançar mais rapidamente em nossas cidades. Muito obrigado pela presença. Mário, não sei se tu quer fazer uma... Obrigada, sabe o carinho que eu tenho, a admiração pela pessoa, principalmente, pelo profissional. Então, Mário e a todo mundo, sou muito grata. Obrigada, estou à disposição para a gente trocar ideia e fomentar mais essa construção. Obrigada. Já está no nosso grupo de trabalho ali do Inovação Aberta com compras públicas e concessão mais adiante. Lá vamos fazer um mesh total aí para a gente poder mostrar às cidades esses caminhos aí para poder trazer a inovação e implementá-la, né, a curto e a longo prazo também. Mário, não sei se tu quer fazer uma última fala aí, em nome da gestão do fórum. Fê, aparece aí na câmera, quero te agradecer aí, né, pela organização. Vai lá. Veio mais. Obrigado, Fernanda Martins, minha chefe de gabinete, articuladora aqui junto com o Mário. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Espero que a gente tenha atendido as expectativas de vocês. E depois até um próximo encontro, né? Luiz, eu acho que tinha mais uma temáticazinha para a gente olhar ali, que tinha ficado uma fala para ti. Eu vou só revisar ali a nossa pauta e já te passo. Era sobre os grupos de trabalho e o convite para estar aqui conosco no GovTech amanhã, né? Nós temos aqui agora o GovTech Summit, que vai iniciar, que está trazendo alguns dos melhores nomes que a gente tem nacionalmente, o Guilherme lá da Brasil Lab, os vários Rafaéis, o Rafael Fazio, o Rafael Figueiredo. Nós temos nomes importantes aí entre os secretários, vão ter painéis do Fórum de Direito Digital aqui, Veja Sinara, né? Ou seja, que é um fórum que a gente tem aqui. Aliás, se outras cidades quiserem colocar pessoas, a gente tem um Fórum de Direito Digital e de Inovação, que foi iniciado há 2 anos atrás, que trabalha, né, e reúne advogados e gente da área de inovação, gente da área do direito, para poder discutir justamente essa interface necessária aí, como a gente viu em algumas das questões que a gente falou hoje. Então, né, pode contatar comigo, eu passo vocês aí para a gestão do fórum ali, a Sinara é uma das integrantes, junto com a Sabrina da nossa equipe aqui e outros participantes, né, Rafael de Camargo, lá de Caxias, e outros parceiros. Foi um prazer estar com vocês essa manhã. A Fernanda está aqui me trazendo ainda. Nós estamos na mesma sala, né? Você deve ter ouvido algum eco. Só sobre a importância de começar a integração entre as secretarias de inovação. Não, isso é uma outra questão ali que vai para uma outra questão. É que nós estamos aqui também, né? Ou seja, fazendo uma integração entre a rede de cidades metropolitanas, né, da Grampal, e a rede de cidades da Serra. Então, a gente espera cada vez mais ter mais cidades da Serra Gaúcha, também aí na regional sul aí do Nova Cidades, como eu disse, Caxias, né? Quero passar a palavra para Gregor ali, né, que está se aderindo ao fórum. Obrigada, secretário Luiz, obrigada a todos pela recepção, e foi uma manhã muito importante. Enquanto a gente tratava sobre PPPs, e aí me senti feliz, porque Caxias, além de já ter feito da iluminação pública, está trabalhando na da educação infantil nesse momento, né? Já está com a licitação aberta, vai ter
Então, em junho, julho, deve ter uma empresa já licitada para assumir a parte de construção de 31 escolas de educação infantil, não só a construção, mas mobiliário e manutenção, pelo prazo de 25 anos. Foi uma batalha no início, eu lembro, eu já estava no governo em 2020, quando a gente aprovou a lei das parcerias no município, e foi uma luta, porque justamente a questão de que todo mundo é privatizar os serviços, houve narrativas nesse sentido, mas a gente venceu e conseguiu, então, iniciar com a iluminação pública, e agora, com 70% do parque já modernizado, a gente vê a diferença e a velocidade que isso está acontecendo. Então, agradecer, né, Luiz, por nos trazer a essa oportunidade, e a gente está aqui para contribuir também. A gente tem muito que aprender, nós temos uma operação de crédito junto à CAF de 50 milhões de dólares a fim de investir em cidade inteligente, em tornar Caxias uma cidade inteligente. Então, a gente tem muito aqui a aprender e a contribuir também com o fórum, com certeza. E amanhã estaremos no GovTech também. Seja muito bem-vinda, Gregor. É um prazer te ter conosco aqui, né? Aliás, é uma outra construção, né, dessa lógica das redes. Aí a gente está na Tech Road ali, né, que une as cidades aqui do Sul, né, Porto Alegre, Caxias, Florianópolis, Joinville, Curitiba, e temos uma nova associada aí que foi aprovada numa reunião de ontem aí, Ponta Grossa aqui com a Tônia, né, que faz com que a gente tenha um segundo polo aí na região da região do Paraná, né? Então, vai ser um prazer também, é uma outra maneira de também estruturar, né, as cidades para que a gente possa contribuir nas regiões metropolitanas, nos fóruns nacionais, mas também aqui na articulação da região sul. Então tá, alguém mais quer fazer alguma manifestação? Se não, estamos chegando às 11 horas, que a gente tinha prometido, que era, né, o nosso limite. Quero só agradecer, viu, Luiz, assim, a sua liderança, né? Agora está aí em exercício, né? Antônio está nesse momento fazendo uma participação lá, nosso representante brasileiro na ONU Habitat, para fazer sobre as diretrizes internacionais de cidades inteligentes centradas em pessoas. Hoje estão defendendo as propostas, aliás, nesse momento, estão defendendo em painel as diretrizes. O Antônio e a Ana Paula Bruno, que são os dois especialistas brasileiros convidados pela ONU para construir essas diretrizes internacionais. Então, você está aí em exercício na presidência do Fórum. Também quero agradecer a todos que estão aqui conosco presencialmente, mas também que estão nos acompanhando virtualmente e também estarão acompanhando a gravação. E ouvindo, Luiz, você falando todos os movimentos que a região sul traz, né, desde o Tech Road, desde do Fórum de Direito Digital, eu acho que você tem muito a nos ensinar, né, como a nível Brasil, né, no Nordeste, que existem alguns polos, né, de inovação, de tecnologia, mas essa união de vocês, né, claro, né, cada um observando as suas peculiaridades, mas essa união que vocês têm de ali, né, desenvolver atividades conjuntas, ou, né, o desafio, né, da atividade colaborativa, acho que tem muito a nos ensinar, né, nas outras regiões brasileiras. E a FNP, que hoje nós temos aí 8 vice-presidentes relacionados, né, 8 prefeitos que querem e estão hoje liderando essa bandeira da tecnologia em diferentes áreas, né, desde o hub de inovação, a inovação no agro, a inovação em saúde, enfim, em diversas temáticas. E a FNP ela entende, sim, que é o papel da inovação, é o papel de olhar a tecnologia, dessa transformação digital que nós já vivenciamos, e nós entendemos, sim, e os prefeitos e as prefeitas estar nessa agenda, e o Fórum ele é um grande representante disso. É o Fórum que já está há 6 anos, completados esse ano, que começou com inovação e hoje discute a transformação digital de uma forma ampla. Então, saber que você hoje está nessa liderança, né, assim, eu acho que é um resultado, né, e tantos, ao nível do que foi discutido hoje aqui, né, tantos insights, tantos aprendizados que nos levam a perceber que nós estamos iniciando, na verdade, estamos no meio do caminho, né? Então, mais uma vez agradecer a Porto Alegre, que propicia mais uma vez que o fórum esteja sendo realizado, e também a vocês que estão chegando agora também, saiba que esse é um fórum que
A gente inicia aqui, né, Luiz, mas a gente sempre consegue estreitar ainda mais os laços de troca de experiências, mais uma troca qualificada. Propicia, por exemplo, o Tônio está em Maceió, né, Tônio? Ou seja, o fórum ele propicia essas trocas qualificadas, essas trocas que realmente possam trazer, não reinventar a roda, como o Tônio comentou, né, mas propiciar, sim, essa qualificação na nossa gestão pública. Eu acredito muito nessa lógica, né, de que nós temos que fazer pela inovação e juntos, né? Ou seja, cada vez mais, né, em redes que a gente consegue fazer muito mais rápido, aprender uns com os outros e avançar de uma maneira, né, mais ágil. Lembrando que a gente vai ter uma reunião da plenária do fórum no Connected Smart Cities, né? Ou seja, Mário, acho que talvez esse convite aqui para todos que já são do fórum. E a gente, também convidou o pessoal da rede metropolitana aqui, então as cidades que ainda não se agregaram ao fórum, em novas cidades, como agora está entrando Caxias, acho que Cachoeirinha também, acho que ainda não foi, né, Suemi? Fica o convite aí, né? Peçam para a gente ali, uma carta do prefeito para a gente poder reforçar cada vez mais a rede de cidades que estão pensando juntas em como fazer a inovação, né? Temos agora a Tônia aqui como a nossa diretora regional sul aqui, né? Mas eu, como vice-presidente e adepto, assim, muito das redes, continuo trabalhando muito para que a gente tenha cada vez mais cidades aí participando do fórum. Tônia, não sei se tu quer falar, a gente encerra depois. Todo secretário pode trazer alguém. Eu sempre falo, quem participa, convida, né? Porque a rede, ela funciona assim, você vai agregando. Eu trago os meus, você traz os seus, e aí a gente vai se tornando cada vez mais forte. Então, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. 10h59, cumprido, né, britanicamente o tempo. Valeu, né, Larissa, valeu, Newton, valeu a cada um de vocês aí. E tamo junto, né, para o que precisar. Eu passo depois aí os contatos do Fórum Digital Suemi para Cachoeirinha. Abraço. Obrigado, Valeu. gratidão. Obrigado, Mário e Fernando, uma vez mais. Parabéns, pessoal. Foi show. Parabéns a todo mundo.